Senhora Presidente, demais colegas presentes, voltou a essa casa o velho discurso para proibir os aplicativos de transporte. Levando em consideração, senhora Presidente, a eficiência do serviço nos últimos anos, a diminuição dos custos e diversos outros adendos que foram feitos, eu gostaria de saber quem é que fica contra aplicativos como Uber, 99 e demais serviços. O argumento contrário utilizado foi que certos crimes, deputada, vêm acontecendo em carros utilizados por tais aplicativos. Mas não é porque um motorista que usa o aplicativo ou um taxista realiza um crime que toda a classe tem que ser julgada e taxada como tal. Todo crime tem que ser investigado e punido, mas não podemos generalizar para toda a classe. Eu estou e sempre estarei do lado da inovação, do lado do avanço. O mundo está mudando. A Uber, 99 e outros aplicativos têm gerado milhares de empregos ao redor do mundo. E especialmente no Brasil também. Pessoas que antes não tinham emprego estão tendo a oportunidade hoje de ter uma saída de uma maneira prática e sair desse tão difícil status de estar desempregado. E isso é muito positivo. Os aplicativos como Uber tornaram esse transporte, além disso, muito mais barato e muito mais prático. Eu sempre estarei do lado que for positivo para a sociedade. E isso, segundo o meu ver, é bastante positivo. Então podem sempre contar comigo. Eu queria também dizer, senhora Presidente, sobre um outro assunto que tomou muito proporções na semana passada. Na quarta-feira passada, a deputada federal Tabata Amaral, minha grande amiga e também do movimento Acredito, confrontou o ministro Ricardo Vélez numa audiência pública da Comissão de Educação no Congresso, cobrando um plano estratégico com metas e objetivos para o Ministério e não apenas uma lista de desejos, como ela pontuou muito bem. Segundo a minha perspectiva, o ministro Vélez é a pior escolha ministerial do atual governo federal. E a cobrança da Tabata foi precisa, foi direta e foi contundente. E era de se imaginar que simpatizantes do governo, a sua base, a criticassem. E foi isso que aconteceu. No entanto, e com todo respeito aos meus colegas de diversos partidos, a Tabata também recebeu ataques de setores da esquerda, de setores que, de certa forma, estariam contrários a uma posição que estava sendo implementada pelo ministro. Cada lado escolhia a forma de criticar e de atacar a Tabata, de tentar desqualificá-la, e infelizmente até atacando a sua honra. Porque quando não se tem argumentos dentro de uma conversa e de um debate democrático, a gente, infelizmente, o ser humano acaba recorrendo para a desconstrução da pessoa em si, da honra dessa pessoa. E isso não pode ser mais tolerado na nossa política. Cada um usou um argumento diferente. E o que ela fez? Ela simplesmente cobrou do MEC que planejasse suas ações, que focasse na sua gestão pública eficiente. Nós não podemos tratar palavras e expressões como planejamento estratégico, como gestão, associadas a um certo espectro. Quando nós fundamos o Movimento Acredito, eu, Tabata e vários outros amigos, Zé Frederico, Bruno Santos, Felipe Oriá e outras pessoas ao redor do Brasil, a primeira carta do movimento dizia que nós deveríamos ir como sociedade para além da direita e da esquerda. Nós acreditamos, senhora Presidente, numa economia moderna, competitiva, inclusiva. Acreditamos no empreendedorismo, na inovação. E acreditamos também em uma gestão pública eficiente, independente se isso é mais de direita ou mais de esquerda. Nós também acreditamos em políticas públicas universais e efetivas em saúde, educação, saneamento básico e segurança pública. Acreditamos na redução das profundas desigualdades do nosso país, que infelizmente se manifestam de diferentes formas. E acreditamos em um desenvolvimento econômico e social que respeite a sustentabilidade ambiental.
independente se isso é mais de esquerda ou mais de direita. E a cada dia, mais e mais pessoas concordam com essa nova visão. Enquanto uns, infelizmente, dedicam e desperdiçam muito tempo falando da briga entre esquerda e direita, nós queremos olhar para frente. Para frente. E é esse o caminho que o Brasil precisa seguir. Obrigado. Deputada Marta Rocha. Brevemente, senhor deputado Renan Ferreirinha, primeiro quero agradecer por trazer o tema e por falar dessa que será, ou que já é, provavelmente, uma das mais brilhantes parlamentares que a história brasileira já registrou. Tabata é uma jovem, filha de costureira, filha de trocador de ônibus, fruto da escola pública, estudou fora do Brasil, graças ao mérito dela e aquilo que ela conseguiu entender do seu desejo pela educação. Ela está efetivamente no PDT, honrando os trabalhistas, exatamente pela história do professor Darcy Ribeiro, pela história de Leonel Brizola. Então, quando o senhor faz aqui essa deferência, eu quero dizer que eu externei a Tabata meu orgulho e disse a ela que criei no meu dicionário um novo verbo, o verbo tabatar, que é a capacidade de discutir o tema com elegância, com critério, e essa capacidade de, sem gritar, sem berrar, mas com firmeza, mostrar que só há uma maneira de transformar esse país numa nação, que é através da educação. Então, salve Tabata e muito obrigado pela sua gentileza de citar a minha querida companheira do PDT. Obrigado, senhora deputada Marta Rocha. Você que já te disse isso algumas vezes, que vejo muitas similaridades, apesar das diferenças de profissão, das diferenças antes de chegar ao parlamento, mas eu acredito que a coerência e a ética são características comuns a vocês duas. Mas eu queria aqui realmente pontuar isso, porque injustiça e incoerência, independente de como é colocado, nunca deve ser bem-vindo e sempre tem que ser retamente refutado. Então que a gente possa ter muito mais Tabatas, muito mais Martas Brasil adentro. Obrigado, senhora presidente.